Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Conquistas, uma iniciativa da Sicredi pioneira gerando conexão e desenvolvimento em educação financeira. Hoje a gente tem o prazer de ter como convidado Solon Stahl, que é diretor executivo da Sicredi pioneira do Rio Grande do Sul e vai falar para a gente sobre negócios conscientes. Solon, é possível ter negócios conscientes, sustentáveis e gerando lucratividade? Oi, Márcia, tudo bem? Bom, Tudo bom. É possível. Claro que se trata de uma jornada, né? Não é um processo, para as empresas que não nascem conscientes, não é um processo simples de se fazer e muito menos rápido de se fazer, né? Por isso que acho que é importante entender o que significa um negócio consciente, e talvez quem vai estar nos ouvindo vai perceber que a sua empresa talvez já seja um negócio consciente, só não se denomina um negócio consciente, né? Olha aí, que bacana. Porque o negócio consciente, resumindo, para a gente começar aqui a estabelecer, botar todo mundo na mesma página, o negócio consciente é um negócio que se preocupa em gerar impacto positivo em todas as pessoas que ela impacta. Simples assim. O negócio consciente se preocupa em ter uma relação ótima com o seu colaborador, em ter uma relação justa com o seu cliente ou seu consumidor, ter relações de confiança também com os seus fornecedores, uma preocupação com o meio ambiente e uma preocupação com o seu entorno, com a sociedade, com as comunidades em que ele convive. Então, o negócio consciente, ele olha para todas essas partes e pensa o seguinte: eu tenho que tomar uma decisão. A decisão que estou tomando para o meu negócio, ela impacta de forma negativa alguma dessas pessoas? Se ela impacta, eu seguro a decisão e refaço a decisão, tentando eliminar o impacto negativo que eu causei em alguma dessas partes, né? Isso, em suma, é um negócio consciente. Mas o negócio consciente, ele nasce uma filosofia de um movimento mundial, inclusive, chamado capitalismo consciente, que surgiu no início dos anos 2000. É um movimento que foi originado por um professor chamado Raj Sisodia, lá nos Estados Unidos. Ele é indiano, mas estudou nos Estados Unidos, mora hoje nos Estados Unidos, é um professor americano, hoje é um professor em escolas americanas de negócio, e ele escreveu um livro que a gente chama de a Bíblia do movimento, que o nome do livro é Capitalismo Consciente, Como Liberar o Espírito Heróico das Empresas. Por isso que tu fala em jornada, conta pra gente um pouquinho o que é essa jornada, né? A jornada começa... Para explicar da jornada, é importante entender que o movimento capitalismo consciente, ele fala que existem 4 pilares de uma empresa consciente. Legal. Daí dá para entender a jornada. Boa. 4 pilares. O pilar propósito maior, liderança consciente, cultura consciente e orientação para stakeholders. A jornada inicia sempre por uma liderança consciente. Ou seja, é um movimento top-down. Se o principal líder ou principais lideranças de uma organização não elevam a sua consciência para perceber de que elas podem e deveriam se preocupar com as pessoas que elas impactam direta e indiretamente, não vai ter negócio consciente. Porque não adianta os funcionários de uma organização quererem adotar uma prática consciente, e já vou dar alguns exemplos de práticas conscientes, tá? Querer adotar práticas conscientes se quem assina, quem toma a decisão diz não, aqui na minha empresa não. E aí a gente pode pensar que de fato é uma cultura que tem esse processo que vem vertical de alguma forma, quer dizer, eu tenho que ter a liderança querendo promover esse bem-estar de uma forma geral com as pessoas. Perfeito, Márcia. Nós vamos chegar no terceiro pilar, que é a cultura consciente que tu está falando. Porque líderes passam, empresas permanecem. E quando o líder vai embora, como é que fica? Aquele líder que acredita tanto e que fez talvez práticas conscientes nascerem meio forçado na organização, porque as pessoas não entendiam muito bem. Um dia ele vai embora e as pessoas dizem, bom, agora que aquele chato foi embora, vamos voltar a fazer do outro jeito. Mas antes disso, é preciso falar do primeiro princípio, que é o propósito maior. É legal que tem uma liderança que começa pela liderança. Mas esse líder é guiado por quê? De onde é que vem esse insight que o líder quer ser um negócio consciente? Ele pode vir de várias fontes, fato. Mas a melhor fonte para uma liderança consciente nascer, ela é interna. E essa fonte interna se chama propósito. Quando uma organização é guiada de verdade por um propósito, o líder só precisa olhar para o propósito. O propósito funciona como um farol na escuridão, né? E ele mostra o caminho para o líder. É aqui que precisamos ir. O que é propósito? Bom, propósito, para começo de conversa, não é ter lucro.
Se eu boto uma empresa porque eu quero somente ter lucro, eu vou dar uma triste notícia para quem está me escutando. A chance de sobrevivência dessa organização diminui muito. E tem centenas e centenas e centenas, já virou milhar, né? De exemplos de empresas que nasceram só para ter lucro e sucumbiram. Mas aí não é propósito, né? Daí é o objetivo, propósito. né? Exato. Por isso que é bom distinguir, Márcia. Lucrar não é propósito. Agora, é bom lucrar? É lógico que é bom lucrar. É necessário, né? Não se bota um negócio para não lucrar. Tem que botar negócio para lucrar. Mas o lucro tem que ser consequência de um propósito bem executado. De um propósito bem comunicado, né? Então, quando existe propósito e o líder olha para ele, desperta a consciência, opa, temos os dois pilares para um negócio consciente. Propósito que guia a organização, que serve inclusive de antídoto nas crises, né? Porque propósito, quando está todo mundo bombando, a economia está uma maravilha, ninguém dá bola para propósito. Já percebeu que só se fala de propósito nas crises? Interessante, né? Que aí vai resgatar a essência da coisa, né? Por que existimos? E empresas que nascem para curar uma dor, para resolver um problema coletivo, tendem a ser mais duradouras. Exemplo, Sicredi Pioneira com 120 anos. Qual é o propósito da Sicredi Pioneira? Juntos construímos comunidades melhores. Lindo! É isso. Nosso propósito não é ter produto e serviço financeiro. Isso é o motor econômico da nossa organização. A gente precisa desse dinheiro, precisa lucrar para fazer o propósito acontecer. E quanto mais a gente faz o propósito acontecer, mais lucro a gente tem. Mais lucro é consequência, não é o objetivo da gente, né? Como cooperativa. Bom, temos o propósito, que é o pilar, o primeiro. Temos o segundo pilar, que se chama liderança. Aí chegamos naquilo que tu falou, Márcia. Agora o líder sai, como é que faz? Isso se chama o terceiro pilar, cultura consciente. Quando essa crença da liderança começa a vazar pelos corredores e pelas salas da organização, a gente começa a criar uma cultura. Mas a cultura só é solidificada de verdade quando essas crenças de um capitalismo consciente, de negócio consciente, começam a mudar políticas internas, normas, procedimentos, rotinas e até o jeito da gente se falar, se comunicar. Ou seja, tem que impactar na cultura organizacional. E para quem acha que cultura não é importante, olhe para a cultura. A cultura organizacional é, de fato, a única diferença que uma organização tem para as outras. E para quem acha que uma cultura organizacional é coisa de empresa grande, está enganado. A cultura é o jeito de ser de uma empresa, seja uma microempresa, seja uma grande empresa. E essa cultura, eu percebo que vocês têm uma preocupação genuína de transmitir, fomentar, né, e fazer com que isso vire um DNA de cada pessoa que está dentro da organização. Esse é um dos sucessos da Sicredi Pioneira, se manter por tanto tempo, Solon? Esse é um dos motivos que perpetua a cooperativa. É um combo, né? Que perpetua uma organização por 120 anos. Mas, com certeza, esse é muito importante. E essa é a única diferença que a Pioneira tem para as outras organizações hoje. Não é os seus produtos, não é a sua tecnologia, não é isto. O que nos diferencia é uma cultura poderosa construída há 120 anos, né? Não é pouca coisa, né, gente? 120 Claro anos. que ela precisa se atualizar, porque as pessoas estão mudando nessas décadas todas, né? As necessidades das pessoas mudam, o jeito das pessoas se comunicar, as crenças mudam. Então, a cultura precisa ser atualizada, mas as raízes estão presentes desde a sua fundação. E a raiz é o propósito. É o propósito. O resto para cima, que são as árvores, a árvore ela pode vir um temporal e quase derrubar ela, as raízes permanecem. E se elas eram sólidas e firmes, vai brotar tudo de novo, né? Vamos continuar a jornada? Vamos lá. Propósito, liderança, chegamos na cultura. Impactamos políticas, impactamos normas, chegou na empresa toda. Aí vem o quarto, por isso que é uma jornada. É o quarto princípio, que é a orientação para stakeholders, que é parte visível de um negócio consciente. Porque até agora só ficamos no campo filosófico, é bonito, que legal, mas Solon, na prática, como é que um negócio consciente acontece? É quando ele de verdade começa a impactar positivamente a parte externa da organização. É quando fornecedores percebem que há uma relação de confiança, que a gente não quer espremer fornecedores, que o fornecedor tem que ganhar a cota justa dele. É quando a cooperativa, usando exemplos da Pioneira, começa a adotar nas suas agências coleta de água para ter aproveitamento da água, começa a botar energia solar.
mesmo que isso no primeiro momento nem dê retorno para a cooperativa, mas no médio e longo prazo tem retorno, mas principalmente tem o retorno, tem um impacto imediato no ambiente, né? É quando a gente começa a ter uma relação cada vez mais, sempre foi como cooperativa, mas cada vez mais transparente com o associado, deixando claro que ele é o dono desse negócio. E você, associado que está nos ouvindo agora, uma frase que é muito poderosa, vocês entenderem o poder que vocês têm. Não é a cooperativa que tem sócios, são os sócios que têm uma cooperativa. Olha aí que mudança importante, hein, para quem está ouvindo. Uhum. A cooperativa é uma obra coletiva, que pertence aos seus associados, e não o contrário, né? Mais que uma obra coletiva, e a gente agora está falando do quarto princípio da orientação para stakeholders, mais que uma obra coletiva, a cooperativa é uma entidade, é uma ferramenta a serviço das comunidades. É uma ferramenta econômica para organizar os negócios de uma comunidade, e não somente uma instituição financeira. Isto é o nosso motor econômico. A gente precisa ser uma instituição financeira cada vez mais rentável para ter mais recurso para impactar positivamente as nossas comunidades. Orientação para stakeholders, então, é a última parte. Perceba, Márcia, que eu sempre usei a cooperativa como exemplo. Por quê? Porque cooperativas são negócios conscientes por DNA. Sim, tá na sua essência. Vou abrir um parêntese aqui, Solon, para quem por acaso ainda não entende exatamente o que significa stakeholders, né? Tu pode só dar uma clareada aqui para gente? Claro. Eu evito usar, tá? Mas como o quarto princípio chama-se orientação para stakeholders, eu uso porque isso foi escrito pelo Harsh Sisodi. Quem sou eu para mudar o que ele escreveu? Mas vamos lá. E é importante a gente se apropriar dos termos, Exato. Né? Porque as pessoas já sabem o que é, mas se tem um termo direitinho, vamos usar e se dá o direito de ampliar nosso repertório, né, de conhecimento. Isso é conhecimento, né? É, isso aí. Stakeholders nada mais é do que as partes interessadas. Ou seja, as pessoas que são impactadas direta ou indiretamente por uma organização. Porque tem pessoas que a gente impacta diretamente, que são colaboradores, clientes de uma organização, no nosso caso, os associados. Os fornecedores são impactados diretamente, não é indiretamente. Aí é uma crença equivocada das organizações. O fornecedor é parte fundamental da organização. Não é um braço. Faz parte do corpo realmente da organização. Por isso que a gente tem impacto direto no fornecedor. Quem é que é impactado indiretamente pela organização? O seu entorno. A sociedade, a comunidade. Se é uma grande indústria, no bairro que ela está instalada, ela gera impacto. Ela pode escolher. Ela quer gerar impacto positivo ou negativo. E importante, não importa, eu citei uma empresa grande agora, mas não importa o tamanho da empresa. Qualquer empresa do porte que ela for, ela gera impacto nas pessoas. E dá para fazer uma escolha. Tá, Solon, mas se eu fizer uma escolha para adotar uma política de fornecedores mais justa e transparente, baseada em confiança e preço justo, no primeiro momento eu vou gastar mais e vou ter menos lucro? Sim. A tendência de adoção de práticas conscientes, e a literatura mostra isso por vários estudos de casos, mostram que a tendência é que no curto prazo a minha lucratividade não aumenta. Porém, e tem literatura vasta sobre isso, muita estatística sobre isso, mostra que no médio e longo prazo o resultado, a lucratividade das empresas conscientes aumenta e aumenta muito. Chega a ser 1.600 vezes maior. Olha como só, tem gente. no livro do Harsh Sisodi. É estatística, não estou chutando aqui não. Acho que até a perpetuação da própria organização, ela acaba aumentando à medida que há uma prática efetiva do capitalismo consciente, né? Porque a gente está falando aqui de capitalismo, que é o lucro em última instância, mas o consciente é que é o pulo do gato, né? Que está fazendo essa diferença. Até mais tem que quando eu vou falar para algumas pessoas sobre isso, as pessoas dizem assim, Solon, mas dá para botar na mesma frase capitalismo e consciente? Dá. Primeiro que capitalismo não tem nada de errado, né, gente? Isso aí. Vamos imaginar o seguinte, eu gosto sempre de dizer que capitalismo é como se fosse um livro de 10 capítulos, que 9 foram escritos, faltou escrever o último. E o último capítulo se fala que é gerar prosperidade para mais pessoas. Capitalismo, ele tem uma inconsistência, ele gera uma simetria, o capitalismo. Ele tem milhares de coisas boas, né? Mas ele tem uma simetria. Ele tende a não gerar riqueza para todos. Ele tende a se concentrar riqueza.
O consciente é vamos gerar prosperidade para todo mundo. Por isso que eu convido todo mundo a gente não falar mais em geração de riqueza. Vamos falar em geração de prosperidade. Porque prosperidade é inclusivo. E cooperativas são inclusivas por DNA, né? E tem um dado interessante quando a gente pensa na questão específica da educação financeira, que as pessoas, né, trazem muito aquela coisa, dinheiro gera felicidade, em algum grau, em alguma medida sim, mas a prosperidade é que gera mais felicidade. E a prosperidade na educação financeira significa quando a gente compartilha o crescimento, inclusive as finanças, que eu acho que é o grande propósito de vocês, tornar consciente e trazer vamos todos crescer juntos. Eu acho que esse é o grande ponto e que quem está aqui nos ouvindo pode ter certeza que a Sicredi Pioneira tem no seu DNA essa prática. E pelo social também, né, Solon, vocês têm uma preocupação muito grande no entorno e na promoção de muitas iniciativas e incentivo ao social, aos programas sociais também. Sim, não tem como dissociar de uma cooperativa social, né? As cooperativas, elas são guiadas por dois pilares, o pilar econômico e o pilar social. O pilar econômico é a parte empresa de qualquer, que nós também somos uma empresa que tem processos, rotinas, estratégia, políticas e tem que gerar resultado. Essa é a parte econômica. E a parte econômica é que financia o pilar social. E o pilar social é toda a preocupação que a cooperativa tem de gerar impacto positivo nas pessoas e nas comunidades onde ela atua. Ótimo. Para a gente ir encerrando aqui esse bate-papo, que daria para ficar muito tempo aqui, mas é fundamental que a gente possa também dar continuidade. Eu queria te perguntar, tu acha que a sustentabilidade, nessa força que vem sendo falada, ela pode ser uma moda passageira ou ela é uma realidade que veio para ficar? Eu acho que ela é uma necessidade para começo de conversa, né? Tanto que nunca se falou tanto em ESG, né? Ambiental, social e governança, né? Para quem não conhece a sigla em inglês, né? É uma necessidade. E eu acho que em algumas empresas, e até, inclusive em alguns países de consciência mais elevada, isso já é uma realidade. Quando a gente olha para os países escandinavos, Suécia, Finlândia, Noruega, aqueles países lá de cima da Europa, lá, Canadá, inclusive, são países que têm isso muito forte, inclusive com legislação poderosa, que regula essas relações todas, né? Mas não é uma realidade no mundo inteiro, né? O que me preocupa é que o ESG virou moda. E daí existe um termo para isso que é ESG washing, né? Quando a gente faz para parecer bonito, para ganhar espaço na mídia, para ganhar prestígio e vender mais. Percebam que o que falta aqui é consciência. Por isso que o capitalismo consciente é muito importante, porque a gente age na consciência das lideranças. Fazer movimentos de ESG, antes de mais nada, é uma mudança de mindset e não de processo e política. Tem que mudar a mentalidade das lideranças. Aí ele é de verdade, ele é necessário e ele é de verdade, né? Então eu tenho uma preocupação de que isso não vire um modismo e depois logo ali adiante se passou. Para ser efetivo, para ser real e gerar impacto de verdade, a gente precisa que ele seja, que ele nasça de uma consciência diferente das lideranças. E importante, gente, para os jovens, empreendedores que estão ouvindo aqui agora, ESG e sustentabilidade são uma baita oportunidade de inovação nas organizações. As empresas precisarão mudar processos, rotinas, produtos, relações com clientes, relações com colaboradores, e tudo isso é oportunidade para inovar e criar novas soluções. Quem está ouvindo aqui se inspirou, quer buscar essa prática do capitalismo consciente, quer dar sustentabilidade para a sua empresa, quer se inspirar na prática real aqui da Sicredi Pioneira. Por onde eu posso começar lá na minha pequena empresa ou na minha grande empresa? Qual é a tua dica para a gente poder começar esse processo? Primeiro, é preciso ter um propósito. Se a tua empresa não tem um propósito ainda, fica o convite. Defina um propósito. Mas definir um propósito não é pegar uma frase bonita que eu achei legal. Não. Entenda por que eu criei essa empresa. Eu criei a empresa para ganhar dinheiro. Não foi por isso. Eu criei a empresa porque eu tinha uma vocação, porque eu gostava daquilo. Eu vou pegar o exemplo do Mauro aqui, que está nos ajudando, o Mauro Stoffel. Ele não trabalha com fotografia só para ganhar dinheiro. Ele precisa de dinheiro. Mas ele gosta. Está no DNA da família dele, inclusive. Então, ele tem como escrever um propósito muito legal, baseado em fotografia
em vídeo, imagem, que é o que ele faz hoje, e faz disso um motor econômico, a forma dele ganhar dinheiro. Primeiro, ter um propósito. Depois, é preciso que o líder realmente queira assumir e tome decisões poderosas. Vai chegar momentos da verdade que eu vou querer tomar uma decisão de curto prazo que eu ganho mais, ou uma decisão de médio e longo prazo que eu vou ganhar mais no médio e longo prazo, mas no curto prazo eu abro mão de alguma coisa. Então, comece por aí. A partir daí, se trata de uma jornada, né, Márcia? Não tente transformar a minha empresa de uma prática, de uma empresa tradicional para consciente do dia para a noite. É adotando uma prática consciente por vez. E comece pelas pessoas que eu mais impacto primeiro, que estão ao meu redor, funcionários. Depois eu vou para os fornecedores, ou vou para os clientes. Eu não posso escolher, depois eu vou para os fornecedores. É uma jornada, eu vou olhando um stakeholder ou uma parte interessada por vez, e isso pode levar, e não tem nenhum problema, porque se for genuíno não tem problema, pode levar anos um processo desse. Aliás, não acaba nunca. É uma jornada sem fim. Olha só, quer dizer que o emocional também está nesse processo todo, é ter a paciência, é ter a resiliência. Aliás, tema que foi da última semana de Educação Financeira Nacional, que foi resiliência financeira. Eu acho que tem que ter uma resiliência financeira e emocional para seguir, mas com planejamento. Quem sabe aí outras empresas que estão aqui ouvindo possam também chegar na marca aí de 120 anos. Solon, super obrigada, foi um bate-papo muito legal, muito esclarecedor, e sei também que tu faz parte lá da comissão do capitalismo consciente. Sim. Tu é um dos fundadores também, então, que é outro aspecto bem bacana, tem aí já várias literaturas para poder se inspirar. Super obrigada e convido vocês a acompanhar o próximo episódio do nosso podcast Conquistas, uma iniciativa da Sicredi Pioneira, gerando conexão e conhecimento em educação financeira.